A paz. Aleluia. Olha para o seu irmão aí e fala: que bom que você está aqui. Amém. Que bom que você está aqui. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você está conosco também online. Que a unção, a graça do Senhor seja sobre nós aqui e sobre você aí na sua casa, em nome de Jesus. E eu já quero declarar sobre a tua vida que essa manhã o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. Vai ser uma manhã de respostas, amém? Quem veio em busca de respostas? Eu preciso ouvir a voz de Deus. Então eu quero falar para você, antes de nós começarmos, fecha o teu olho um pouquinho aí, dá liberdade ao Espírito Santo. Você já adorou ao Senhor, nós já oramos. Agora eu quero pedir que você coloque o foco da sua vida, da tua atenção, do teu coração, nesse momento onde nós vamos receber a palavra de Deus. Porque se nós não guardarmos o nosso coração, a palavra de Deus fala em Provérbios, nós podemos ser roubados. E eu quero convidar você nessa manhã a focar naquilo que o Senhor tem para você. Então se desliga um pouquinho dos problemas, das preocupações, daquilo que está por vir, para que você esteja aberto para ouvir o que Deus tem para nós nessa manhã. Eu creio que o Senhor tem para nós nessa manhã um tempo de novidade de vida. Eu já quero profetizar sobre você, sobre a tua casa, que as coisas velhas se foram e tudo se fez novo. Nós estamos aqui hoje para receber uma palavra de cumprimento, amém? Deus tem cumprimento sobre as nossas vidas. Aleluia. Senhor Deus, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a majestade. Senhor, obrigado pela oportunidade, Senhor, que nós temos de adorar o Teu nome. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá nesta manhã, de nos reunirmos, Senhor Deus, reunir a Tua igreja, presencial e online nesse momento, para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos, Senhor, uma palavra de destino, de cumprimento. Pedimos a Ti, Pai, que, Senhor, toda a ansiedade, tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção, caia por terra em nome de Jesus, e que nós entreguemos, Senhor Deus, como oferta viva a nossa vida, para ouvir a Tua voz. E, Senhor, nos capacita, nos dá força, nos dá direção, para que nós venhamos nos posicionar na palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode declarar isso aí para o teu irmão? Fala: Deus tem uma palavra para você, amém? Deus tem uma palavra para mim. Deus tem uma palavra para cada um de nós. E o cumprimento da palavra não depende apenas de Deus. Já comecei a pregar, tá? O cumprimento da palavra não depende apenas de Deus, mas depende do meu posicionamento. O que eu tenho feito? Eu quero começar hoje fazendo perguntas. O que eu tenho feito com as palavras que eu tenho recebido? Existem muitas palavras que têm sido liberadas sobre a nossa vida, amém? Existem muitas palavras. Só que o grande problema nosso é que muitas vezes nós estamos esquecendo das palavras de vida, de cumprimento, de destino, e estamos nos lembrando de palavras contrárias. Não é o caso aqui, graças a Deus por isso, é em outro lugar, outra igreja que acontece isso, aqui não. Mas talvez se eu perguntar, viu, o que foi pregado quarta-feira, por exemplo? Vai falar: puxa vida, não lembro, pastor, tanta coisa, não lembro nem o que eu... sei lá, eu almocei ontem, você quer que eu lembre o que foi pregado quarta-feira? Você percebe como nós esquecemos as palavras que são liberadas? Mas talvez se eu te perguntar: você lembra o que fulano falou para você lá em 1800 e sei lá o quê? Ah, eu lembro, aquele cabeção falou isso, eu sou magoado. Você percebe como a gente tem guardado coisas que não devemos guardar? E muitas vezes não estamos lembrando que existem palavras de Deus sobre a nossa vida. E palavras de vida são palavras de cumprimento. E eu quero falar para você: o Senhor trouxe cada um de nós aqui hoje, presencial e online, para liberar uma palavra de cumprimento sobre nós. Então abre teu coração em nome de Jesus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Abre aí, João, no capítulo 15. Glória a Deus. Você que está online aí, deixa eu falar para você: seja missionário nessa manhã, compartilha o nosso encontro, o nosso culto, marca alguém que precisa ouvir essa palavra, marca alguém que precisa ouvir uma palavra de vida para estar conosco, em nome de Jesus, amém? E venha nos visitar também. Nós estamos aqui na cidade de Itu, na rua Padre Bazano Fine, número 74, pertinho aqui do Carrefour. Venha nos visitar, será uma alegria. Falando em visitante, hoje o Fernando e a Pamela estão aqui conosco de novo. Glória a Deus, estou feliz demais, viu, Fernandão?
Deus abençoe. João capítulo 15. Eu ia falar para a gente ler o 16, mas vamos ler aqui desde o comecinho, vai. Eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Meu pai é o agricultor. Pode ir pulando, tá? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, olha só, vamos já pegar o que Deus está falando para nós nessa manhã. O Senhor está nos chamando para dar fruto. Seja profeta aí no teu irmão, fala, dê frutos. Dê frutos. E aqui o Senhor deixa claro, olha, se você não der fruto, você vai ser cortado. Mas o Senhor, Ele deseja o quê? Nos podar, para que a poda gere crescimento. Vamos lá, verso 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado, aleluia. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Glória a Deus, agora cabia certinho aqui, hein? Você não pegou. Permaneça em mim, o Senhor está falando. Eu não te chamei para esse ano de 2021 você parar, você desistir, você desanimar, você cansar, mas o Senhor nos chama esse ano para quê? Para permanecermos. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si próprio. Sabe o que o Senhor está falando? Sozinho você não consegue ir muito longe. Nenhum ramo sozinho pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E a videira é quem? Jesus Cristo. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele estou. Esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem, aleluia, fazer coisa alguma. Nós precisamos do Senhor. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem. Olha isso aqui. Falei para o teu irmão, presta atenção que é para você isso aqui, presta atenção. Se vocês permanecerem em mim quem é aqui? Vamos pregar junto. Em Jesus. Se vocês permanecerem em Jesus, e as palavras de Jesus permanecerem em vocês, quer dizer, em nós, pedirão o que quiserem, e o quê? Pastor, eu oro, parece que Deus não me escuta. Quem já falou isso? Eu oro, minha oração bate no teto e volta. Eu oro e parece que o Senhor esqueceu de mim. O que Jesus está falando para nós nessa manhã? Filho, permaneça em mim. Se você estiver em mim e as minhas palavras também estiverem em você, aquilo que você pedir será concedido. Aquilo que você pedir, o Senhor deseja conceder ao teu coração. O nosso Deus é um Deus bondoso e a palavra dele fala que ele é um Deus que realiza o desejo do nosso coração, mas ele realiza desde que eu e você o quê? Permaneçamos nele e a palavra dele seja viva dentro do nosso coração. Versículo de número 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Toda vez que nós damos frutos, Deus é glorificado, e assim vocês serão meus discípulos. Como o Pai me amou, aleluia, eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão. Nossa, meu português está lindo hoje, peraí. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em meu amor, em seu amor eu permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Você pode levantar a tua mão e falar: Senhor, a tua alegria está na minha vida. Eu recebo alegria do Senhor que é minha força. Aleluia. Versículo 12, pula aí. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu ordeno. O Senhor está nos chamando para termos aliança com Ele, e aliança uns com os outros, que nós sejamos de verdade aquilo que nós pregamos, uma família de fé, amém? Sejamos amigos uns dos outros. E aqui, olha como o Senhor nos ama. O Senhor fala aqui, já não os chamo servos, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado, aleluia, de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, aleluia, mas eu escolhi para irem, glória a Deus por isso, e darem frutos. Vamos ler juntos aqui o que diz depois da vírgula: frutos que
permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês aquilo que pedirem em meu nome. O Senhor nos chama nessa manhã para darmos frutos e frutos que permaneçam. O Senhor está nos chamando essa manhã para entendermos que são dias de cumprimento. Esse versículo, esse texto, na verdade, que nós lemos, fala do amor de Deus sobre a nossa vida. O amor de Deus, ele é sobre cada um de nós, em nome de Jesus. O amor de Deus, ele nos alcançou. E esse texto que nós lemos fala algumas características muito claras, que nós precisamos abrir o nosso entendimento e lembrar disso todo dia. Primeira coisa, você é escolhido de Deus. Olha que silêncio da morte. Jesus amado, eu estou pregando para ninguém aqui hoje, parece. Me ajuda aí no Facebook, dá um amém você aí. Amém, amém. Oh, você não acordou ainda. Eu estou falando que você é escolhido de Deus, irmão. Lembra, só os homens vão me entender. Lembra quando a gente era moleque, ia jogar bola, e a gente era o último a ser escolhido no futebol? Já passou por isso, Fernanda? Como que a gente ficava? Puxa vida, cara. Ou a gente era o primeiro a ser escolhido só porque era o dono da bola, então era um bando de interesseiro. Eu estou falando aqui que foi o próprio Deus, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas o próprio Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe, e Ele nos deu caminho, Ele nos deu direção. Não fomos nós que o amamos, mas Ele que nos amou primeiro. E Ele falou: Alessandro, o meu amor pela tua vida, ele é tão grande, é tão imenso, que eu tenho para você palavras de cumprimento. Alessandro, se você me obedecer, se você andar no meu caminho, se você entender aquilo que eu tenho para você, Alessandro, você vai prosperar, você vai gerar frutos, e os frutos que você vai gerar, esses frutos eles vão permanecer em nome de Jesus. Mas pastor, você está falando que o Senhor me ama, mas e as lutas, e as dificuldades? Querido, no mundo nós temos aflições, passamos por aflições de dificuldades, mas o Senhor fala o que? Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor nos chamou para entendermos quem somos nele. Não somos mais simples servos, mas somos amigos, caminhamos com Ele, carregamos uma palavra e geramos frutos, somos escolhidos de Deus. A segunda coisa que nós lemos nesse texto é que Ele nos nomeou. Você pode falar isso para o teu irmão? Você foi nomeado pelo próprio Deus. Cara, você já parou para pensar que incrível isso? Nós fomos nomeados pelo próprio Deus. E ser nomeado significa: olha, você tem direito a dar frutos, olha, você tem direito a realizar aquilo que eu já escolhi para você. Se a gente for trazer essa nomeação como exemplo para os dias de hoje, vamos pensar em um funcionário público. O que o funcionário público precisa fazer? Presta um concurso, precisa ser aprovado por esse concurso, e o dia que essa vaga abre, o que acontece? É só alegria, o lugar ali é dele. Ele não vai ser demitido, ele já tem algo garantido para ele profissionalmente, ele foi nomeado para aquela vaga. Sabe o que o Senhor está falando para nós nessa manhã? Nós fomos nomeados para permanecermos na presença dEle. Nós fomos nomeados para dar frutos, e os frutos que nós gerarmos permanecerem. Nós fomos nomeados para aquilo que nós pedimos para o nosso Pai. O nosso Pai, Ele é tão bondoso que Ele vai realizar o desejo do nosso coração. Nós fomos nomeados para que em nome de Jesus a vontade de Deus se cumpra sobre nós. A gente precisa hoje entender algo muito simples e claro. Não são dias de ficarmos reclamando das nossas necessidades, mas são dias de cumprimento, são dias de nós lermos João 15, meditarmos, entendermos que Jesus é a videira e nós somos o ramo. Sozinho nós não vamos gerar frutos, mas se nós permanecermos vinculados, conectados com a videira que é Jesus, nós vamos dar frutos e os frutos vão permanecer. Nós fomos nomeados para dar certo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós fomos nomeados para dar certo em todas as áreas da nossa vida. E eu não estou aqui com uma palavra de autoajuda falando vai ser só lindo, vai ser só vitória e só coisas lindas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que teremos dificuldades, teremos aflições, precisamos trabalhar, mas nós já fomos nomeados, escolhidos e eleitos por Deus. E o Senhor está falando: Alessandro, são dias de orar. Ore, que eu quero cumprir o que eu tenho sobre a tua vida. São dias de igreja, você se levantar para orar, e orar crendo no propósito que Deus tem para a tua vida.
O Senhor já não nos chama mais de servos, mas Ele nos chama de amigos. Amigo significa o quê? Proximidade. Eu e você precisamos ter mais proximidade ao nosso Deus. Eu e você precisamos buscá-lo, porque a palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de que forma? De coração. Aleluia. Senhor Deus, coloca em nós, Senhor, fome, coloca em nós sede de estarmos na Tua presença, de Te conhecermos cada vez mais, porque nós fomos nomeados como filhos, nós fomos escolhidos, o Teu amor nos escolheu. Você já foi alcançado, aleluia, pelo amor de Deus. O amor de Deus já é sobre a nossa vida. A terceira coisa que eu quero falar desse texto que nós lemos: nós não somos estéreis, nós somos férteis. Amém, em nome de Jesus. Nós somos benditos. A palavra de Deus fala ao entrar e ao sair. Se nós somos férteis, significa que nós vamos gerar frutos. Mas para que gere frutos, talvez o Senhor precise fazer o quê? Podar algumas coisas em nós. E eu quero chamar você agora para uma autoanálise. O que precisa ser podado em você, para que você gere frutos? O que precisa ser podado? Como assim, pastor? Que tipo de pensamentos eu preciso deixar de pensar? Podar da minha cabeça, para que eu me pareça mais com o meu Criador, para que eu agrade o meu Criador. Que tipo de palavras tem que parar de sair da minha boca? Que tipo de olhares eu preciso parar de ter? Que tipo de atitudes, posturas, enfim, o que precisa ser o quê? Podado. Eu não sou mestre em agricultura, mas eu sei que o podar significa o quê? Cortar para que haja crescimento. O Senhor não quer tirar coisas de nós, o Senhor Ele deseja acrescentar. Mas para que seja acrescentado é preciso haver o quê? Uma poda. Eu ia falar podança, e inventar uma palavra agora. Precisa haver uma poda, precisa podar. O Senhor está nos chamando hoje para dias de arrependimento. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos e volta para o teu Criador. Permaneça nele, porque sozinho você não vai conseguir. Se arrependa dos seus pecados, e de acordo com o texto que nós lemos, nós precisamos estar como? Conectados. Nós não somos nada sozinhos, nós somos apenas ramos, e o ramo ele precisa estar conectado à videira. Se você analisar, provavelmente você já viu isso em algum momento da tua vida, mas você já viu provavelmente ramos que por alguma situação da natureza ou por alguém ter cortado, ramos que foram cortados, e esses ramos começaram a secar. Você já viu isso ou não? Secaram. Espiritualmente é isso que o Senhor está falando para nós. Se nós não nos arrependermos, não mudarmos e deixar o Senhor podar a nossa vida. Podar significa o quê? Nos tratar, cuidar de nós, nos dar direção. E nós lemos no texto obediência, obedecer os mandamentos. Vocês estão comigo, igreja? Estão entendendo? Se nós não mudarmos a nossa postura e não nos arrependermos, os ramos vão secar, e o Senhor não te chamou para secar. O Senhor nos chamou para que você venha dar fruto, e o teu fruto permaneça em nome de Jesus. Tem uma palavra sobre nós esse ano. 2021 é ano do que para nós? O que é edificar? É construir. Construir gera gasto. Quem já mexeu com construção sabe. Construir gera gasto. Construir gera tempo. Construir parece que você gasta, e às vezes você não vê. Na esquina da minha casa começou a construção, já tem quase um ano, de uma galeria nova que está sendo construída. E durante meses e meses e meses você vê lá os caras trabalhando e vê barulho, só que você não vê nada para cima. Por quê? Eles estão construindo a base, o alicerce. Com certeza foi gasto muito dinheiro ali, muito trabalho ali. E por que não aparece? Porque é o secreto deles da construção. Amanhã, quando essa galeria estiver pronta, essa galeria ela está firmada num concreto. Ela é firme, será firme. O que eu estou querendo dizer? São dias de gastarmos tempo, de edificarmos a nossa vida, construirmos uma vida com Deus. A gente está vendo tantas pessoas tão frágeis hoje, sim ou não? Ai pastor, palavras machucam. Querido,
Fala para o teu irmão, se converte, pelo amor de Deus. Se converte. Ai, querido, você não foi chamado para ficar, não, se levanta. Porque quando eu e você temos uma vida construída diante do Senhor, não é vento, não é tempestade, eu sou o ramo que está ligado diretamente na videira. Eu construí uma vida com Deus. Eu vou sair da igreja porque não sei o que, eu vou abandonar meu casamento porque não sei o que. Querido, não jogue fora aquilo que o Senhor deu, persista e gere fruto em nome de Jesus. E outra coisa, falando em gerar fruto, você pode, levanta a sua mão, vamos pregar junto, fala assim: eu preciso parar de comparar os meus frutos. Para de olhar para o fruto do outro e achar que Deus esqueceu de você. Tem uns que nasceram goiabeira, tem outros que nasceram pé de maçã. Não adianta a goiaba falar, puxa, meu sonho é gerar maçã. Ela não vai gerar maçã. Deus chamou ela para quê? Para gerar goiaba. Então gere a melhor goiaba. Amém, goiaba? Gere o fruto que o Senhor escolheu que você venha gerar. Mas para de se comparar, puxa, olha, eu estou na igreja há tanto tempo e aconteceu isso para o irmão Querido, olha apenas para a videira. Olha apenas para a videira, olha apenas para o teu amigo Jesus Cristo, olha para o amor que está sobre a tua vida, olha sobre a palavra que fala que eu te escolhi para permanecer e permanecer gerando frutos, em nome de Jesus. São dias de cumprimento, e dias de cumprimento são dias de postura. Eu e você precisamos mudar a nossa postura, precisamos mudar muitas coisas, podar, deixar o Senhor nos podar. Precisamos zelar com aquilo que carregamos. Eu não manjo nada de planta, tanto que a planta preferida é o cactus, que quando eu lembro eu jogo água e continua vivo. A gente morava em Ribeirão Preto, a gente tinha um cactus lá que uma época começou a apodrecer, daí foi apodrecendo, e eu fiquei com dó de jogar fora. O que eu fiz? Eu cortei a parte podre, virei o cactus de ponta cabeça, joguei terra e água. O que você acha que aconteceu? Voltou, não morreu, voltou a viver. Era só cortar, podar a parte ruim e mudar a postura do cactus. O que eu quero falar em cima disso para você? Cuida da tua vida espiritual. Meu irmão, volta a ler Bíblia. Vou falar o básico aqui: não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de ter um tempo de oração. Não deixe de limpar a terra. Não deixe de proteger o teu coração. Guarda o teu coração nesses dias. Se aduba. O que é se adubar? É se cuidar. Se eu sou esse ramo, eu preciso estar vinculado à videira. Não é do meu jeito, não é da maneira que eu acho. Esses dias, queridos, olha aqui para mim, não são dias de ser apenas crente, não. São dias de sermos proféticos. Não são dias de apenas ir à igreja, mas são dias de sermos a igreja. Ir à igreja não salva ninguém, não protege ninguém, não muda a história de vida de ninguém. Mas sermos a igreja que Cristo amou, sonhou, faz com que os cumprimentos de Deus sejam sobre nós, em nome de Jesus. Então sabe o que eu quero falar? Não são dias de sermos tão dramáticos. Porque tudo dói, tudo machuca, tudo dá... Não seja dramático. Fala aí para o teu irmão, para de ser dramático. Fala aí. Fala assim, seja prático. Para de ser dramático e seja prático. A Bíblia fala lá, deixa eu ler rapidinho aqui, Marcos capítulo 1, versículo 40. Nesse texto aqui a Bíblia fala de alguns leprosos que se aproximam de Jesus. E eles falam, olha, nós precisamos ser curados. E esse leproso, ele chega para Jesus, ele se prostra e fala assim, deixa eu ler aqui, Marcos 1,40, o leproso se aproxima, se prostra diante de Jesus e diz, se quiseres, o Senhor pode me curar. Olha que leproso prático. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Põe o 41 aí, só para a gente ver o que deu depois disso. Cheio do quê? Jesus estendeu a mão, tocou nele e respondeu o quê? Eu quero, seja purificado. Olha que diálogo prático. Não foi nada dramático, não foi nada, ai Senhor, olha, eu juro que se o Senhor me curar, Senhor, se o Senhor quiser me curar, eu sou curado.
O Senhor, de maneira prática, mas querido, é claro que eu quero. Estendeu a mão sobre ele e falou: seja curado, e puf, a lepra sumiu dele. São dias de cumprimento desse tipo de palavra. A gente está fazendo a obra de Deus muitas vezes de maneira religiosa, e o Senhor está falando: Alessandro, seja prático no realizar. Tenha o desejo no coração, porque eu tenho o desejo de curar você, de tocar em você. Não foi o que nós lemos em João 15? Aquilo que é o desejo do nosso coração, Ele deseja realizar, desde que eu, como ramo, esteja onde? Linkado à videira. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Ti, que se existe alguma área da nossa vida que nós não estamos vinculados à videira que é Cristo Jesus, Senhor, nós nos arrependemos e pedimos a Ti, Senhor, nos leva de volta para o centro da Tua vontade, nos leva de volta para o plano original que é o Senhor. São dias de cumprimento, então são dias de nós sermos, não ficar falando: eu sou crente, mas são dias de sermos filhos, amigos, servos de Deus. É esse que o Senhor deseja abençoar, é esse a qual o Senhor deseja realizar a obra dele. Primeira coisa que eu quero falar: para de buscar a perfeição. Se eu buscar a perfeição, provavelmente eu vou me frustrar, porque eu não sou perfeito. Pare de cobrar a perfeição do seu amigo, do teu irmão, da tua mulher, do teu amigo, do teu filho, porque também não é perfeito. Mas ensine o teu amigo, o teu filho, seja lá quem for, a se tornar um ramo. Eu e você precisamos ser ramos, porque perfeito verdadeiramente eu não sou, mas se eu for um ramo e estiver vinculado à videira que é Jesus, eu vou ser aperfeiçoado a cada vez que Ele me podar. Você está pegando isso, igreja? Em nome de Jesus, você pode levantar a tua mão e apresentar o íntimo do teu coração. Não ora alto não, ora só você e o Senhor. Apresenta as suas imperfeições e fala: Senhor, são nessas imperfeições, Pai, que eu desejo ser curado. São nessas imperfeições, Pai, que eu desejo, como ramo, estar vinculado Senhor, conectado à videira que é Jesus. Eu quero ser um ramo saudável, e eu declaro: eu não vou secar, eu vou gerar frutos, e frutos que permanecem, em nome de Jesus. Eu vou gerar frutos, e frutos que permaneçam, em nome de Jesus. Igreja, Deus nos chama nesses dias para nós sermos uma igreja saudável. Amém? Deus está te chamando para que eu e você sejamos saudáveis, não perfeitos, saudáveis. Eu tenho muitas imperfeições, mas a graça de Deus na minha vida, ela me torna um homem saudável. Você tem muitas imperfeições, mas a graça de Deus na tua vida torna você saudável, para você gerar frutos. A segunda coisa, não é sobre parecer, é sobre ser. Não são dias de você parecer crente. Às vezes a gente está na rua e a gente vê pessoas, você fala: esse cara é crente. Quem já aconteceu isso com você? Por que você fala isso? Porque talvez ele tenha um estereótipo de crente, né? Ele parece, ele fala como crente. Tem problema nisso? Não estou falando mal disso, não é isso que eu estou falando. Mas o inferno, ele não respeita quem parece, o inferno respeita quem é. Deus não te chamou para parecer, Deus te chamou para ser. Porque aquele que parece, ele está enganando a si próprio. Aquele que apenas parece, vai chegar um determinado dia que ele, como ramo, ele vai secar. A gente tem visto tantas pessoas nesses dias saindo das igrejas, se desviando. Acho que coisa de 1 ano atrás a gente ouviu muito falar sobre desigrejados. Quem ouviu esse termo? Desigrejados é o cara que queria servir a Deus fora da comunhão do corpo. Essa semana eu vi 2 notícias de artistas muito antigos do meio gospel americano, que começaram agora com um novo termo. Não sei se alguém aqui já ouviu falar numa banda chamada DC Talk, que é bem antiga. Nossa, me senti velho agora. Só eu conheço. É uma banda que existia desde os anos 80 e é muito famosa lá nos Estados Unidos, e acredito que no mundo inteiro, menos aqui na nossa igreja, né? Mas é uma banda famosa, chama DC Talk. Procura depois no YouTube. Os 2 vocalistas postaram no Twitter que eles não são desigrejados. Eles postaram no Twitter essa semana que eles são ex-cristãos.
E pela matéria que eu estava lendo, essa semana, lá no Twitter, estava falando que existe um movimento crescente nos Estados Unidos de ex-cristãos. Sabe o que é isso? As pessoas estão apenas parecendo, estão vindo para a igreja, estão pregando, estão cantando, estão tocando, estão servindo, mas apenas de aparência. E essa manhã precisa ficar muito claro e vivo no nosso coração: o Senhor não chamou eu e você para parecermos filhos, Ele nos chamou simplesmente para sermos filhos. Ele não nos chamou para parecermos algo, mas Ele nos chamou para servirmos algo maior. Essa manhã, que em nome de Jesus você possa ser inspirado para que haja arrependimento no teu coração e você volte ao plano original que o Senhor tem para a tua vida. Não se pareça, mas seja. Você pode declarar isso: eu não quero mais me parecer, mas eu quero ser um ramo que está ligado a Jesus Cristo, que é a videira. Eu não quero ter cara de religião, mas eu quero parecer, espelhar o amor de Cristo sobre a minha vida. Está comigo, igreja? Fala amém aí, pelo amor de Deus. Prega comigo. Nós fomos chamados. Fala aí para o teu irmão isso. Você foi chamado para transformar pessoas comuns em pessoas relevantes. É tão louco isso que, se nós olharmos a natureza de Deus, a gente vê que uma semente é jogada na terra, essa semente ela começa a frutificar, a ter vida, né? E dela sai, ajuda aí que fugiu a palavra, como que chama? O caule, obrigado. Sai o caule, do caule começa a sair os galhos, dos galhos começam a sair folhas, e dali começa, por causa de uma semente, nascer fruto. A gente come esse fruto, joga a semente, e é um processo. Coisas comuns. O que você dá para uma semente? Uma coisinha de nada. Muitas pessoas têm olhado para nós, e nós também temos olhado para muitas pessoas e falado: isso aí não tem futuro, é uma pessoa comum. Mas o amor de Deus, Ele faz com que coisas comuns se tornem em coisas relevantes. O Senhor, Ele tem nos chamado nesses dias para que o nosso testemunho de ramo, de filho, impacte pessoas lá fora. Por isso que eu e você não podemos mais parecer crente, mas nós precisamos ser ramos vinculados à videira que é Jesus. Eu não sei qual que é seu estilo, eu não sei qual que é a sua roupa, você que está acompanhando aí online ou vai assistir depois, eu não sei qual o teu estilo, mas eu sei o teu chamado, o chamado que Deus tem para você. Deus não te chamou para viver coisas passageiras. Deus nos chamou, nos escolheu, nos amou e nos deu caminho, nos deu vida, nos deu palavra, para que nós venhamos gerar frutos, e esses frutos eles venham permanecer em nome de Jesus. Entender o que Deus tem para nós, são dias de ressurreição. Você pode abrir o teu entendimento, presta atenção nisso e vê se faz sentido. São dias de ressurreição. A gente precisa entender o Jesus que nós servimos. Um dia Jesus chega na casa de Lázaro, e Marta já chega como? Reclamando, fala: Jesus, se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, quem sabe tinha dado certo. Quem conhece essa passagem? Quem sabe? E Jesus pega e libera uma palavra. O que ele fala? Mas Ele vai ressuscitar. E Marta, por falta de entendimento, por parecer serva, ela solta uma abobrinha que eu e você soltamos a todo momento. Sim, Senhor, ela banca religiosa e é conhecedora da palavra. Sim, Senhor, Ele vai ressurgir nos últimos dias. Marta não entendeu nada. Jesus não chegou atrasado. Você pode falar isso aí para o teu irmão? Jesus não chega atrasado. Amém? Ele chega no momento que é necessário que Ele chegue. É no tempo dele, não é no meu tempo. E no tempo dele, o que Ele fala? Marta, você não entendeu, Ele vai ressuscitar. Não é se eu tiver, não, eu estou aqui, não importa quando eu cheguei, não importa a tempestade, não importa o problema, não importa a situação. O importante é que, se você estiver num barco e esse barco estiver prestes a afundar, você olhar para o lado, Jesus estiver ali, mesmo que dormindo, acalma e aquieta o teu coração, e como ramo, fica vinculado à videira que é Jesus.
E nós sabemos a história de Lázaro. O que aconteceu? Jesus foi ali para levar a ressurreição. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para falar para você: tem ressurreição para os teus sonhos, tem ressurreição para a tua vida sentimental, tem ressurreição para o teu ministério, tem ressurreição para áreas que falaram que não tinha mais vida. Eu vim aqui hoje nessa manhã para falar para você: tem vida e vida em abundância. Coloca a tua fé, a tua vida, o teu amor, o teu coração no Senhor, porque eu e você vamos gerar frutos, e esses frutos eles vão permanecer em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplaude aí ao Senhor com alegria. Aleluia. São cumprimento, e não importa como estão as coisas. Pegou isso ou não? São dias de cumprimento, e não importa como estão as coisas, importa onde eu estou vinculado, e eu estou vinculado a como vai acabar, e eu sei como vai acabar em nome de Jesus. Dias de cumprimento não são dias de ficar denunciando o que está errado. A gente está vendo um monte de juiz nesses dias. Olha, está errado isso, não é assim que se faz, o pastor errou, o pastor não sei o que, nossa, gente do céu. Eu tenho uma legião de fãs, de pessoas que gostam de falar no que eu errei. O pastor errou, o pastor, querido, não é dia de ficar denunciando, que é dia de fazer coisa certa. Para de ficar olhando o erro dos outros e pega na mão de quem está errando e ensina a fazer o certo. Não são dias de você ficar bancando o juiz, são dias de nós sermos o ramo que dá fruto em nome de Jesus. Dias de cumprimento são dias de fazer o que é certo. O que é certo? Cuida da tua família, cuida da tua vida, cuida do teu ministério, realiza a obra que o Senhor te chamou. Para de ficar apontando em nome de Jesus. Todas as vezes que a gente aponta tem um exemplo bom para dar. É um dedinho apontado e 3 virados contra a gente. Para de apontar os outros e começa a olhar para o espelho e falar: Senhor, eu preciso ser podado em muita coisa. Senhor, eu preciso melhorar em muita coisa. Senhor, eu preciso aprender muita coisa. Senhor, eu preciso me arrepender de muita coisa. São dias de não ficar acusando, são dias de fazer o certo. E o certo faz com que pessoas nos sigam por exemplo e não por pressão. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas Senhor, pastor, eu não estou sentindo. Você não precisa sentir nada. Você não precisa. Eu fui uma vez uma pessoa, faz tempo na verdade, a gente estava ainda lá na Unicenter. Uma pessoa falou: puxa pastor, a palavra é uma bênção, eu gosto da palavra, mas o culto é fraco. Eu falei: por que o culto é fraco? Porque não tem demônio, não tem. Eu falei: querido, não é show, lá é lugar de louvor a Deus. Não é show, é lugar de louvor a Deus, é lugar de aprendermos, é lugar de nós entendermos, né? Porque eu gosto da palavra, mas eu não estou sentindo. Querido, você não tem que sentir nada, você tem apenas que permanecer vinculado ao ramo que é Jesus, e continuar, porque muitas vezes, querido, a gente ora, e a gente não sente a presença de Deus. Já passou por isso ou só eu? Às vezes a gente ora e não sente a presença de Deus. Mas quem falou que Deus não está comigo? Muitas vezes a gente lê a Bíblia e aparentemente a gente não entendeu nada. Mas quem falou que aquela palavra que a gente não estava lendo, o Senhor já não estava trabalhando no nosso interior? E no momento exato a obra dele vai fazer com que haja uma poda, que haja uma frutificação. A gente está querendo muito sentir coisas, mas o sentir é passageiro. E Deus não chamou eu e você, igreja, para sermos passageiros, mas para que a nossa postura gere frutos. E tem um detalhe: frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam. É do caráter de Deus, baseado nisso que eu estou falando de não sentir, faz parte do caráter de Deus. Tudo que é precioso está escondido. Concorda comigo ou não? Tudo que é precioso está escondido. Onde que está uma pérola? Você acha uma pérola jogada na rua? Onde está uma pérola? Está vendo? Dentro de uma ostra e no fundo do mar. Quem já foi na praia? Nunca fui. Quando você vai na praia, puxa, é normal, igual você vê conchinha vazia, puxa, uma ostra. É assim? É qualquer um que acha uma ostra na praia. Você tem que entrar no fundo do mar.
E quem falou que entrando no fundo do mar ainda entra e pega? Não, não é assim, entrou, achou. Você tem que se aprofundar. E você tem que ter o quê? Conhecimento. E quando você acha essa ostra, olha, uma ostra, não é só você pleve. Eu estava vendo, porque Instagram também é cultura. Eu estava vendo no Instagram o cara abrindo uma ostra. Se desse uma ostra na minha mão, eu enfiava a faca, plec, pegava e jogava fora. Mas não, tem o jeito certo. Ele abre com cuidado, com uma espátula especial para isso. E tem uma mini colherzinha que ele tira com cuidado, porque se tirar de qualquer jeito, aquela ostra fica estéril. Então tem a maneira certa e cuidadosa de tirar, de fechar e lançar ao mar de novo. Tudo que é de Deus, as coisas de Deus, o valioso de Deus é oculto. O petróleo, o que tem que fazer para perfurar? E muito, muito, muito abaixo da terra. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o valioso que Deus tem para você está no profundo. Enquanto eu e você formos rasos, a gente vai achar que Deus esqueceu da gente, a gente vai ficar olhando os problemas. Mas quando eu e você começarmos a nos aprofundar em conhecimento, em palavra, em leitura, em comunhão, em servir, nós vamos ter acesso às coisas valiosas que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Querido, sai daqui nessa manhã lembrando que eu e você somos escolhidos, somos nomeados e somos frutíferos. Somos escolhidos de Deus, nomeados por Deus e frutíferos em Deus, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a fechar aí os teus olhos, aí na tua casa e aqui também na nossa comunidade, e você dá liberdade ao Espírito Santo. E eu convido você a entregar o teu coração ao Senhor. Pastor, mas eu já aceitei Jesus, aleluia, glória a Deus por isso, mas eu estou falando, se converta novamente, volta para os primeiros dias do teu amor, volta para os primeiros dias do teu chamado, volta a servir a Deus. O Senhor deixa de maneira muito clara que eu e você não podemos ser mornos, porque os mornos serão vomitados. Ele nos chama para sermos quentes na presença dEle, e ser quente, sabe o que significa? Alessandro, eu te chamei, não para você ficar andando do seu jeito, da tua maneira, sozinho, solto. Eu te chamei para que você, Alessandro, seja um ramo vinculado à videira que sou eu, Jesus Cristo. Querido, então volta hoje para os caminhos do Senhor, se arrependa dos seus maus caminhos, volta hoje para os caminhos do Senhor, volta a sonhar, volta a colocar a tua vida, as tuas emoções, a tua alegria, a tua tristeza, enfim, você como ramo, a tua família como ramo, nas mãos do Senhor, e fala: Senhor, eu não quero ser um simples servo que não conhece o Senhor que eu sirvo, mas eu quero ser um amigo, porque o amigo, igreja, ele conhece o coração do outro amigo. O Senhor está nos chamando para esses dias sermos homens e mulheres que conhecem o coração de Deus, em nome de Jesus.